Olá a todos, pessoal. Bem-vindos aqui ao canal Diário das Apostas. Hoje vou fazer análise aos dois jogos da Champions League, da segunda mão das meias finais, o Arsenal com o Atlético de Madrid e o Bayern Munique com o PSG. Pessoal, se assim entenderam, sigam a página também no Instagram, aqui no YouTube. Sigam, ativem o sininho para as notificações para receberem as análises que eu faço dos vários jogos das várias ligas. Vamos começar a analisar. Então, vamos começar pelo Arsenal Atlético de Madrid. Ora bem, o que é que nós podemos tirar do Arsenal? Que até é um clube que tem feito algumas análises aqui ultimamente. Pessoal, em termos de golos, temos marca em média, está com a média de 1.1 e tem a média de 2 golos por jogo. 4 vitórias nos últimos 10 jogos e para pelo menos um golo na primeira parte. E na segunda parte temos 70% de probabilidade de isso acontecer. O Arsenal, se repararem aqui, não marca na segunda parte há 6 jogos consecutivos. Ou seja, ele neste momento está a marcar mais na primeira parte e muito menos na segunda, sendo que já não marca há 6 jogos consecutivos na segunda parte. Para o ambas marcam, temos 40% de probabilidade e também podemos constatar que sofre poucos golos na primeira parte, comparado com a segunda, tendencialmente sofre mais na segunda parte. Nós já tínhamos visto aqui na análise do Arsenal contra no último jogo, que ganhou 3-0, que agora está-me a escapar aqui contra quem é que foi. Com o hat-trick do Jokic. Portanto, era muito semelhante. Reparem, eles marcaram na primeira parte 3 gols, depois na segunda parte também não, não marcaram. Depois, deixámos o Arsenal, passámos para o Atlético de Madrid. Marca em média 1.7 golos e tem em média por jogo 3.4 golos. 3 vitórias nos últimos 10 jogos. Para pelo menos um golo na primeira parte temos 90% de probabilidade e 80% na segunda. Se bem que está a haver pelo menos um golo na segunda parte nos últimos 5 jogos, de forma consecutiva. O Atlético de Madrid tem tendência para sofrer mais golos na primeira parte. Se repararem aqui na tabela da primeira parte, o golos contra, eles só não sofreram em 3 jogos. A sua tendência para golos a partir do minuto 30, ou seja, na primeira parte, é de 80%, seja para golos marcados ou para golos sofridos, está? É de 80%, ou seja, quer dizer que normalmente quando há golo na primeira parte, pelo menos um é nos últimos 15 minutos e temos 70% de probabilidade a partir do minuto 65 para haver pelo menos um golo. Ambas marcam para o Atlético de Madrid, que é bastante alto, 80%. Eu fiz a análise para o jogo da primeira mão e a prévia foi ambas marcam. Foi muito pelo Atlético de Madrid, pela percentagem do Atlético de Madrid, que é bastante alta. Depois de analisar as odds, não vou fugir. Vou manter a mesma. Acho que faz muito sentido, até porque o resultado está 1-1. Se uma das equipas marca um golo, certamente a outra vai para cima. Portanto, é um jogo um bocado diferente do que estamos habituados, ou seja, jogo do campeonato. Portanto, é um jogo a eliminar. Eu acredito que se uma das equipas marca um golo, a outra vai para cima para tentar empatar, porque senão perde, perde a eliminatória e nestes jogos as equipas não têm nada a perder. Por isso, a prévia para este jogo do Arsenal Atlético de Madrid, ambas marcam a uma odd de 2.1. Agora, Bayern Munique com o PSG. O jogo que na primeira mão ficou
50-40. Não, ficou 5-4. Ou seja, grande jogo, enorme jogo de futebol. Portanto, pessoal, o Bayern Munique, desde essa análise, só passaram 2 jogos, por isso não está muito diferente. Tem uma média de golos de 3,5 marcados e 5,4 golos por jogo. Ou seja, estes golos aqui do 5-4 subiu um bocadinho a percentagem, se bem que no último também empatou 3-3, portanto subiu aqui bastante a percentagem. 8 vitórias, os últimos 10 jogos, ok. Estes últimos 2 jogos, eles já foram campeão, portanto, este empate foi na Bundesliga, já foram campeões, e a derrota foi com o PSG na primeira mão. Marca pelo menos um golo em 100% dos jogos na segunda parte, marca pelo menos um golo em 100% dos jogos na segunda parte. Está bem? Isso é muito importante. Só mostra que é uma equipa avassaladora. Depois temos. Ok, desculpa, agora perdi. Depois temos desses 100%, desses golos na primeira parte, todos eles, pelo menos um desses golos, foram a partir do minuto 65. Ambas marcam, temos 70% de probabilidade. Aliás, o Bayern Munique tanto marca muito na primeira parte como na segunda. Na primeira parte só não marcou em 2 jogos. De resto, dos últimos 10, certo? De resto, marcou, marcou em todo. Por isso, o PSG também não mudou muito. Curiosamente, hum, o PSG também empatou o último jogo para, para a Ligue 1. Portanto, está com uma média de 2,8 golos marcados, 3,7 golos por jogo, vem de 8 vitórias também. Ou melhor, tem 8 vitórias nos 10 últimos jogos. E para pelo menos um gol na primeira parte, temos 90% e 100% na segunda parte. Tanto o Bayern Munique como o PSG têm 100% de pelo menos um golo na segunda parte. 70% para pelo menos. Desculpa, sim. 70% para pelo menos um golo depois do minuto 65. Ambas marcam probabilidade 40% e sofre muito pouco na segunda parte. O PSG, nos últimos 10 jogos, só sofreu 3 golos na segunda parte, sendo que 2 foi no jogo da primeira mão, com o Bayern Munique, e sofreu apenas um no empate que teve na última ronda. Portanto, eles estavam com uma sequência muito grande de não sofrer golos na segunda parte. A prévia que eu dei para este jogo também na semana passada foi de mais de um golo e meio na primeira parte. Depois, desculpa, na segunda parte. Eu estive a analisar os jogos. Desculpa, não foi nada. São muitas prévias. Foi de mais de um golo e meio do Bayern Munique. Exatamente. Mas eu estive a analisar as odds e o mercado está a prever que vai haver muitos golos. Portanto, não foi fácil encontrar um modo minimamente com valor. Por isso, a prévia para este jogo que eu dou é mais de um golo e meio na primeira parte. Eu acho que vai um bocadinho de encontro até ao que eu disse que pode acontecer no jogo do Arsenal com o Atlético de Madrid. Ou seja, está 5-4. Eu acredito que o Bayern Munique, pela excelente equipa que é, vai logo começar a procurar pelo menos um golo na primeira parte. Se isso acontecer, pode procurar o segundo, ou então o PSG também pode reagir. Mas se o PSG se conter um bocado, eu acho que corre um bocado de risco. Porque se o Bayern Munique marca o segundo, fica logo em desvantagem na eliminatória. Por isso, princípio, em primeiro lugar, acredito que o Bayern Munique vai carregar logo mal o jogo começa. E depois temos que ver um bocadinho a reação
do PSG, porque lá está, são jogos completamente diferentes do campeonato, são jogos a eliminar e as equipas não têm nada a perder. Por isso, pessoal, para o jogo do Arsenal, Atlético de Madrid, ambas marcam, ao modo 2.01, e para o jogo do Bayern Munique com o PSG, mais de 1,5 gol na primeira parte, ao modo de 1,61. Estas são as minhas sugestões de entradas pré-live para estes jogos. Pessoal, um abraço, fiquem bem e até a próxima análise.